Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Júnior e hoje a gente vai resolver uma questãozinha aí do Enem 2020, uma questão da primeira aplicação, em que ela está presente no caderno azul. Então, para a gente resolver essa questão, a gente tem que ter um certo conhecimento sobre química e um certo conhecimento sobre biologia. E o enunciado, ele vai ser muito importante para a gente conseguir matar a charada, né? Para a gente entender o que danado é que a pessoa está pedindo aí nessa questão. Então vamos para o comando primeiro para ver o que é que ele quer, né? Qual é a finalidade do uso desse revestimento à base de celulose? Então vai ser uma questão aí que a gente vai ter que ter um pouquinho de conhecimento sobre celulose. E aí vamos revisar alguns pontos importantes que a gente tem que ter na cabeça quando a gente pensa em celulose. Então a celulose, pessoal, ela vai ser um tipo de polissacarídeo, ou seja, ela vai ser formada ali por uma quantidade maior, né, superior a 12 monossacarídeos para poder formar essa celulose. Essa celulose ela vai ser encontrada ali principalmente na parede celular, né, das células de plantas, o que vai dar resistência àquela estrutura. E nós, seres humanos, também não podemos digerir essa celulose, porque nós não somos capazes de produzir a enzima chamada de celulase, tá bom? Quem consegue fazer a digestão seriam os bovinos, entretanto, eles vão ter uma relação, né, ecológica de mutualismo com algumas bactérias ali do trato gastrointestinal desses ruminantes, que vão permitir com que ocorra essa quebra, né? Então, as bactérias vão produzir a celulase para que os bovinos possam ali usufruir, né, desses carboidratos, tá? Então, aí são algumas coisas que já caíram, inclusive, em provas do Enem, que eu estou falando para vocês, mas que é sempre bom a gente dar aquela pincelada antes de irmos para a questão propriamente dita, né? Então, vamos para a questão agora. Na indústria farmacêutica, é muito comum o emprego de substâncias de revestimento e medicamentos de uso oral, pois trazem uma série de benefícios, como alteração do sabor, de medicamentos que tenham um gosto ruim, melhoram a assimilação do composto, entre outras ações. Alguns compostos poliméricos à base do polissacarídeo de celulose são utilizados para garantir que o fármaco somente seja liberado, importante aqui, ó, somente seja liberado quando em contato com soluções aquosas, cujo pH se encontre próximo da faixa da neutralidade. Então, esse aqui vai ajudar a gente a matar essa charada. O que é que vai acontecer? Basicamente, ele falou que a celulose ela vai revestir aquele comprimido ali específico para poder proteger o fármaco de pHs que não estejam próximos da neutralidade. Então, eu vou pensar em quê, basicamente? Eu vou pensar em pHs muito ácidos, nesse sentido, tá? Porque quando a gente para pensar, né, o pH ele pode ser classificado ali em três tipos, de forma bem didática, né? Quando o pH é menor que 7, eu considero um pH ácido. Quando o pH está igual a 7, ele vai ser o pH neutro. E quando o pH é maior que 7, ele vai ser básico alcalino. Então, ele fala ali que tem que estar próximo da neutralidade. Então, tem que estar próximo de 7. Que, então, eu só vou liberar o fármaco quando estiver próximo de 7. O que é que vai acontecer? A pessoa vem, né? Toma aqui o comprimido, a cavidade bucal ela vai ter um certo pH ácido, tá? O comprimido passa ali pela região do esôfago e chega na região estomacal. Na região estomacal, eu vou ter a presença de quem, pessoal? Do ácido clorídrico, que faz com que o pH do estômago seja um pH extremamente ácido. Então, quando esse comprimido chegar no estômago, o que é que vai acontecer? Essa celulose, ela vai proteger esse comprimido, né, para que o fármaco não seja liberado ali. Então, ela vai suportar um certo tempo que seria o tempo em que o nosso peristaltismo, nosso movimento peristáltico, né, conseguisse retirar o comprimido do estômago para a região do intestino. Ok, então o estômago não vai ser liberado por causa da acidez, então ele vai resistir fortemente até chegar no intestino. Quando eu chego já aqui na primeira porção, né, já na questão do duodeno, esse pH já vai começar a aumentar, né? Então, quando eu saio do estômago e chego na região intestinal, o pH já vai começar a ficar mais próximo da neutralidade. E se ele já está mais próximo da neutralidade, é aí que, de fato, esse fármaco deverá ser liberado, tá? Então, basicamente, a função da celulose aí vai ser permitir a proteção ali
daquele fármaco, do comprimido, né? Vai impedir que o comprimido ele libere o princípio ativo, o fármaco, no estômago, mas vai contribuir para que seja liberado somente quando chega no intestino, certo? Então, seria basicamente esse pensamento que a gente teria que tirar desse texto. Então, vamos analisar agora as alternativas, né? Então, para a letra A. A finalidade da celulose seria diminuir a absorção do princípio ativo no intestino? De forma alguma. A celulose ela vai proteger de ser liberado no estômago, justamente por quê? Porque quer que seja liberado no intestino, para que no intestino seja absorvido. Letra B. Impedir que o fármaco seja solubilizado no intestino? Gente, o fármaco vai ser solubilizado nessa região do intestino, né? Ele vai passar por vários processos ali, que ele vai ter que ser liberado no intestino. Letra C. Garantir que o fármaco não seja afetado pelas secreções gástricas? Uma boa opção. Porque vejam bem, se eu não quero que o princípio ativo, que o fármaco seja liberado no estômago, é porque, muito provavelmente, esse fármaco ele vai ter alguma sensibilidade à acidez, né? Que pode alterar ali as suas características químicas, ou até mesmo ele jamais seria, de fato, absorvido ali. Então, esse tempo que ele passa ali no estômago iria alterar as características químicas dessa molécula. Então, não é interessante que ele seja liberado ali, porque sim, pode sim afetar a estrutura química e, consequentemente, as propriedades biológicas daquele composto. Então, a letra C faz sentido. Vamos para a letra D. Permitir a liberação do princípio ativo, que é a mesma coisa de fármaco, tá? Pela ação das amilases salivares. Então, a amilase salivar, gente, está na cavidade bucal. E aí, a cavidade bucal ela vai ter um pH ácido também. Então, não se encaixa aqui da proximidade da neutralidade. O que vai se encaixar seria o intestino. Então, a gente não pensa nela. E letra E fala facilitar a liberação do fármaco pela ação dos sais biliares sobre o revestimento. Então, os sais biliares eles não servem para facilitar a liberação. Tá? Sais biliares eles vão ser importantes para permitir ali o aumento da absorção, sobretudo de alguns componentes lipossolúveis, tá? Como, por exemplo, as próprias proteínas, as próprias vitaminas, tá? Que são lipossolúveis. Então, também não vai se encaixar. Nesse sentido, esse polímero ele vai proteger esse fármaco para que a acidez do estômago não altere as características químicas e, consequentemente, biológicas ali do fármaco em questão. Tá? Espero que vocês tenham entendido, que tenham conseguido revisar várias coisinhas aqui e a gente se vê aí no próximo vídeo. Até mais.